Olá, turma do segundo ano do ensino médio do Colégio Afenisa Freire. Estamos aqui finalizando um dos últimos conteúdos em relação para a nossa prova da segunda unidade. Espero que todos vocês estejam bem e possamos dar continuidade ao nosso conteúdo programado para a nossa segunda avaliação através da plataforma do Colégio Afenisa Freire e nossa segunda avaliação online, certo? Vamos aqui iniciar. Bem, nós vimos, né, as tipologias textuais. Né? E agora, nós tínhamos iniciado os textos literários numa visão, numa abordagem sobre os textos literários, né, na linguagem que pode ser empregada. Nós vimos algumas questões propriamente da literatura, até porque o assunto é texto literário. Agora nós vamos trabalhar esse texto literário e o texto não literário nessa perspectiva, nessa visão em relação às tipologias textuais, que vocês devem lembrar, não é? Que é a narrativa, a descritiva, a argumentativa e a injutiva. São as principais, não é? Além delas, vocês vão encontrar ainda dialogar. Tá bom? Vamos lá. Então, objetivos: reconhecer o que é um texto literário e um texto não literário e suas características. Vocês viram já o texto literário, aqui é mais um reforço em relação a essa abordagem temática, certo? Vamos lá. Apropria-se de conhecimentos sobre contextos de produção, estrutura e aspectos linguísticos dos textos narrativos, descritivos, assim como de seus tipos, não é? Nós temos os tópicos para estudo, o texto literário e não literário, esse texto narrativo e esse texto descritivo, nessa perspectiva de um texto literário e não literário. Vejam, assim como eu já abordei, não é obrigado, por exemplo, um texto ficar somente empregando somente uma linguagem, literário, não literário. Depende da função que esse texto quer alcançar, qual o objetivo desse texto, qual a finalidade dele e qual o leitor a que se pretende chegar numa informação. Por exemplo, se eu quero escrever um texto em relação a um acidente, não é? Então, eu tenho que empregar. Aí você já vai pensar, é um texto jornalístico. Se é um texto jornalístico, ele tem que empregar uma linguagem clara, objetiva, né, concisa e informar. Se for um acidente, o que, como, com quem, quando. Não é? Então, tem que trazer essas informações para que deixe o texto claro. Eu não posso utilizar uma linguagem que possa trazer duplo sentido, significados diferentes, polissemia, não é? Então, eu tenho que tomar cuidado quanto a isso, tá bom? Então, nós vamos prestar atenção agora a essas características visando essa abordagem do texto literário e não literário empregadas nas tipologias. Vamos lá. O texto literário e não literário. A arte sempre ocupa um lugar significativo na nossa vida, na vida de todas as sociedades humanas, né? Então, os mais antigos. Aí, objetos artísticos que chegaram até nós são pequenas figuras esculpidas por volta do ano 25.000 anos antes de Cristo. Supõe-se que, com auxílio dessas imagens, nossos antepassados tentavam controlar ou aplacar as forças da natureza. Então, para eles, símbolos de animais e pessoas têm uma significação mágica, sobrenatural, né? Então, questiona-se, então, que impulso levou nossos ancestrais a representar de alguma forma a vida que levavam e o que sentiam, não é? Então, como eles expressavam isso? Através de quê? Como, não é? E porque, desde então, todos os seres humanos, em todas as culturas, em todos os tempos e lugares, produziram a arte, né? Então, veja, para nós, o que pode ser a literatura? Não é? A literatura é trabalhar com palavras, não é? A criação humana
Então, a literatura, como qualquer outra arte, é a criação humana, reflete relações do homem com o seu mundo e com seus semelhantes. Então, essa produção artística no campo literário, ela cresce com caminhando os fatos históricos e também o que os seres, né, o que o humano daquela época, daquele momento sentia, vivia e presenciavam, né? O que sentiam ali? O que presenciavam? Então, como eles poderiam produzir? Né? Quando vocês estudam literatura, vocês percebem que a produção de música, a produção de poema, a produção de prosa, né? Tudo isso voltado para as reflexões do ser humano. Então, a arte existe para que a realidade não nos destrua, como diz Nietzsche, né? O homem, como ser histórico, tem anseios, necessidades e valores que se modificam constantemente. Suas criações, entre elas a literatura, refletem seu modo de ver a vida e de estar no mundo. Então vamos lá. O texto literário e não literário, não é? Vamos aqui ver uns exemplos. Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário Quintana. Então, o que é literatura? Dessa maneira, o texto literário é sempre uma representação, uma recriação da realidade em que se busca o arranjo mais significativo, a combinação mais estética das palavras e das imagens que elas invocam, né? Por isso que literatura é trabalhar com a palavra, né? Eu posso brincar com ela, eu posso reinventar, eu posso reescrever, né? A depender do momento, né, vivido, a partir do momento histórico que se vivencia, né? No período, na época, no momento. Então, as palavras empregadas determinam o contexto de sentidos novos, né? Figuras tornam-se carregadas de valores afetivos, ou seja, são utilizados no sentido conotativo. Isso vocês já sabem que o texto literário tem sentido conotativo, né? Diferente daqueles comum, pois quando a palavra é utilizada, ela tem um sentido denotativo, o sentido de informar realmente como deve ser a lei. Por exemplo, como eu disse a vocês no início da aula, em relação à utilização de um texto jornalístico, que você tem intenção de trabalhar, somente ali a função, a informação como ocorreu, do jeito que ocorreu, com quem ocorreu, onde ocorreu, em que tempo ocorreu. Então, eu tenho que utilizar realmente ali uma linguagem objetiva, clara, não é? Sem perspectiva, sem deixar margem de informações conotativas, tá bom? Então, olha, o texto literário e o não literário, o sentido conotativo, o sentido modificado para o momento específico de comunicação. Já o sentido denotativo é o sentido comum, original da palavra. Aquela que você vai ao dicionário e identifica. Eu posso utilizar essa palavra porque ela realmente está no sentido real dela, né? Quando eu quero utilizar no sentido diferente, eu estou utilizando o sentido conotativo, né? Lembram, nós estudamos até signo e significado, né? Então, nós temos o signo arbitrário, sempre há mudanças no significado das palavras conforme o contexto de comunicação, né? Aí é o signo arbitrário. Quando foge-se a palavra no sentido real que ela deve ser empregada e ela passa a assumir outros significados conforme ali o texto, não é? A informação que quer ser trabalhada, vinculada. Então, o que ocorre aqui? A linguagem poética é caracterizada pela sua plurissignificação, cuja base é a conotação. Aí vocês vão lembrar, não é, que elas podem ter figuras de linguagem, não é, que possam
modificar aquelas palavras em outros significados, não é? Por isso que às vezes não tem como eu fugir do texto sem ler, não é? Eu tenho que lê-lo, não é? Eu tenho que ler, porque a palavra ela pode ser empregada em outro sentido, em outro viés. Então, para isso, para que eu possa comprovar, eu preciso ler e interpretar aquela palavra naquele sentido, e se há mesmo mais de um significado para ela, então com base na utilização de conotação, no sentido figurado da palavra. Então vamos lá, nós temos a tipologia textual, não é? A conversação, o diálogo, que eu disse a vocês, que temos algumas tipologias, não é? Tem o texto conversacional, por exemplo, temos o narração, texto narrativo, descrição, texto descritivo, exposição, texto expositivo, argumentação, texto argumentativo, injunção, texto injuntivo. Não é? Contabilizando aqui essas 6 tipologias, não é? Porque ali ele trouxe o expositivo e o argumentativo dividido, não é? Mas aí vocês vão lembrar que nós temos os textos dissertativos argumentativos, que eles podem ser expositivos ou argumentativos. Argumentativo é essa produção de texto, o qual o Enem pede, concursos pedem, certo? Vestibulares, bancas, né? Solicitam esses tipos de produção de texto, mas eles pedem o argumentativo, certo? Aí vocês podem perguntar, professora, e esses textos, todos eles podem estar agrupados somente em literário, não literário, como é? Bem, o narrativo, vocês podem ver que ele trabalha numa dinâmica, não é? Nessa dinâmica, ele pode abranger aí e trazer diálogos, né, histórias, essa narração, e trabalhar a palavra no sentido que figurado, né, no sentido figurado da palavra. Então, nessa situação, vocês percebem claramente que eu posso utilizar um texto literário, não é? Num texto narrativo. Eu posso utilizar, empregar no texto descritivo. Já o expositivo e o argumentativo, temos que ter calma, porque são textos que eles são trabalhados com um viés de abordar a linguagem como ela é, né? É referencial, não é? Vocês já estudaram, né, a função, então vocês vão lembrar que a função aqui desses textos é ser referencial. Ser referencial é trabalhar a linguagem como ela é. A linguagem denotativa, não é? Vocês vão ver que vão estar empregados em textos jornalísticos, não é? Na nossa produção de texto, eu tenho que trabalhar a linguagem referencial, na verdade. Eu não posso trabalhar ali com a linguagem conotativa, não é texto literário. É um texto não literário que aborda a linguagem e os fatos como eles devem ser, né? Eu tenho que trabalhar argumentos, áreas de conhecimentos que comprovem essa minha argumentação, certo? O injuntivo, vocês vão ver que eles estão naqueles textos, os quais eu abordo uma ordem, né? Então, eu tenho um manual de instrução, eu tenho uma receita, eu tenho uma receita de bolo, né? Então, esses textos, eles partem nessa visão. Ele pode ser literário? Depende, né, da construção ali do texto. Por exemplo, se vocês lembram, tem uma letra de música de Legião Urbana que ele trabalha o texto, né, nessa perspectiva injuntiva, mas a linguagem é diferente. Pegue 2 medidas de estupidez, coloque em 34 partes de mentiras, né? Então, veja só, ele usou a estrutura de injunção, que é dar uma ordem, uma instrução, mas ele trabalhou a linguagem de uma forma que é literária. Então, temos que ter cuidado, não é só bater o olho e dizer assim, é narrativo, sim, é descritivo, é expositivo. Vejam também, né, tem que ler para poder interpretar se realmente esses textos estão somente em uma visão literária ou em um texto referencial.
Vamos ver aqui, olhem. Tipos de ordenação de texto, né? Vamos aqui um exemplo. Exemplificação. Isso é no conversação, né? O diálogo, que pode ser chamado de textos dialogados. E vocês já viram, né? Quando nós temos o discurso direto, indireto, livre, né? Ela me pediu que viesse buscar uns livros. A senhora está sabendo? Estou. Já separei os livros de que ela precisa. Coitada, está estudando muito, não pode nem vir buscar os livros. Aqui é o tipo de texto ordenado. Né? Vamos ver aqui, ó, narrativa é só um exemplo, né? Nas últimas feiras, meu marido e eu levamos minha tia para viajar conosco. Nas últimas férias, né? Meu marido e eu levamos minha tia para viajar conosco. Ela nunca tinha viajado e por isso se encantava com tudo que via, não é? Aí eu não posso dizer somente que é um texto aqui, não literal, né? Olha, exemplificação, né? Um exemplo. Descritivo: simpático, romântico, solteiro, autodidata, poeta, socialista, da classe de 38, reservista, de outubro de 22, Rio de Janeiro, Juca Chaves, ó. Tá trazendo aí os adjetivos do cabra, não é? E aí você vê uma perspectiva aí literária. A outra exposição. O texto expositivo já não é, né? Nós temos a vitamina C é essencial para o funcionamento do nosso sistema imunológico e responsável pela defesa do nosso organismo. Percebam que aí nós temos claramente um texto que tem só a função referencial, né, de comunicar e informar a palavra como ela é denotativa, né? Não há conotação aí, não há figura de linguagem aí para expressar nada. Só tem para informar. Aí nós temos a argumentação, olha. O amor entre o homem e a mulher devia ser a experiência mais libertadora, construtiva e completa da vida humana adulta. No entanto, o tipo de união profunda que leva à experiência não é fácil de ser alcançado. Né? Uma argumentação. E nós temos o indutivo aí, ó. Vem pra cá, já você também. Vem, é uma ordem, né? Um pedido, é um mandado, né? Trabalham-se esses textos injutivos. Vamos ver o descritivo, né? Aqui um exemplo do descritivo. Flores são mesmo um presente de última hora. E se neste ano eles vão ser mais uma vez a sua opção para o Dia das Mães, tente ao menos ser criativo na hora da compra. Em vez de levar um maço de rosas e flores do campo, prefira os arranjos, vasos ou até as flores em caixinhas. Aí propaganda, né, gente, querendo vender algo. Arranjos de todos os tamanhos e cores, e você pode escolher entre flores frescas, secas ou artificiais. O ramo que suporta a flor chama-se pedúnculo. Muitas vezes apresenta uma bracteia na base e vai se alargando em direção à extremidade, formando um receptáculo. Dependendo das espécies, as flores são agrupadas de modo variado. Esses conjuntos recebem o nome de inflorescências. Uma flor completa é formada por 4 verticílios, né? Ou uma série de peças semelhantes: cálice, corola, gineceu e androceu. Aí ele trabalha com as espécies, né? Desses tipos de flores, das flores. Perfeito, né? Ele trabalha a descrição e também tem aí alguns agrupamentos das palavras, além do que elas poderiam ser utilizadas, né? No sentido figurado. Olhem aqui outro texto, né? No sentido aí literário. Nós temos ali a autora, Clarice Lispector, Imitação da Rosa, Laços de Família. Laura foi buscar uma velha folha de papel de seda. Depois tirou com cuidado as rosas dos jarros, tão lindas e tranquilas
com os delicados e mortais espinhos. Queria fazer um ramo bem artístico, e ao mesmo tempo se livraria delas. E então, incoercível, suave, ela insinuou em si mesma: não dê rosas, elas são lindas. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quando o tentador: não dê, elas são suas. Mas agora ela já falara com Maria e não teria jeito de voltar atrás. Será então tarde demais? Assustou-se vendo as rosinhas que guardava impassíveis na sua própria mão. Se quisesse, não seria tarde demais. Poderia dizer a Maria: ó Maria, resolvi que eu mesma levo as rosas quando for jantar. E é claro, não as levaria, não é verdade? Aí também é um texto literário, né? Ele trabalhou essa linguagem figurada, né? nesse sentimento, né? Na utilização dessas flores, de entregar e não entregar. Vamos lá, nós temos aqui um texto de Cecília Meirelles. Primeiro motivo da rosa. Vejo-te em seda e nacá. E tão de orvalho trêmula, que penso ver efêmera. Toda a beleza em lágrimas, por ser bela e ser frágil. Meus olhos te ofereço, o espelho para a face, que terás no meu verso quando, depois que passes, jamais ninguém te esqueça. Então, de sede e nacá, toda de orvalho trêmula, será eterna e efêmero. O rosto meu, nas lágrimas, o teu orvalho é frágil. Aqui nós também temos um texto literário. Olha, aqui já é um texto que ele é não literário, não é? Ele trabalha aqui um fonográfico, não é? A evolução da taxa de analfabetismo por região, não é? Aqui vocês geralmente percebem essas imagens, né? Em concursos como IBGE, né? E relacionados à geografia. Mas trabalham com questões que abordem essas temáticas, né, dessa forma de por região, né, ou por quantidade, enfim. Aí nós temos desigualdades regionais. Analfabetismo no Nordeste chega a 28% da população de 15 ou mais municípios com mais de 50 mil habitantes, onde a proporção de idosos não alfabetizados é de aproximadamente 60%. É um dado triste, não é? Mas acredito que esse dado já é um pouco antigo, já tem tempo. Então, a IBGE deve lançar, ou já deve ter lançado, um dado mais recente em relação à questão do analfabetismo no Brasil e por regiões. Aqui nós temos as imagens, né? Desde o início da nossa aula, nós começamos a abertura com o trabalho de arte, né? O que é arte, o que é literatura, não é? Enfim, o humano, o que é que ele produz? Ele produz tudo que for de reflexão e tudo que possa ser transmitido, né? Desde lá no início nós vimos como era que como é que o ser humano produzia ou transmitiam isso, ainda não sabiam o idioma, não é? A escrita, enfim. Então eles desenhavam, né? Então também na nossa arte nós podemos transmitir essas reflexões, essas emoções também através dessa arte, né? Da pintura, dos quadros, das telas. Aqui só é um trabalho, não é? De informação em relação deixa eu botar aqui rapidinho, as cores, as formas dos desenhos, né, aos detalhamentos de um quadro, né, de uma tela, o que é que eles transmitem, né. Vocês vão estudar que autores, né, pintores, né, que abordavam somente a vida do palácio ou a vida só das pessoas mais simples, ou então as duas. Então vocês vão trabalhar, né, situações
assim, em que a abordagem é mais realista, menos realista, é mais expressiva, menos expressiva, né? Então, todos eles vão abordar essa questão, né? E trabalhar nesse viés do que for literário e do que não for literário, né? A partir disso aqui, você realmente vai encaminhar seu texto ou sua produção. Vamos aqui para o texto narrativo. Estamos finalizando já, né? Bem, só recapitulando o texto narrativo, quais são seus elementos, né? Nós temos situação inicial, temos o desequilíbrio, temos o conflito, o clímax e o desfecho, né? Dele. Aí nós temos o momento inicial da narrativa, o desequilíbrio, algo que acontece, causa do motivo conflito gerador da narrativa, não é problema. Esse conflito, que é o fio condutor do enredo, o desenrolar da narrativa, e o clímax, que é o ponto auge, né, da situação, e o desfecho, o que vai ocorrer, né, qual vai ser o caminho que o personagem vai querer ou vai poder, né, adotar naquele momento. Então, turma, vamos ficar por aqui, terminamos nossa abordagem, né, nossa última abordagem em relação a esse assunto. Para fazermos a nossa prova, justamente com os assuntos também que foram abordados no simulado, e finalizando para a prova, com outros assuntos que foram também abordados e vão ser inseridos todos para a prova, certo? Espero que vocês fiquem bem, estejam bem, se cuidem, usem as máscaras, né? Também será postado esse vídeo tanto no canal lá do YouTube ou na plataforma do Colégio Afenísia Freire, certo? Também será disponibilizado atividades em relação a esse conteúdo, bem como revisões, né? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.